Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos estudos e agora em português, tá? Finalizando o módulo 8, tá? Do livro 1. E aí vocês observam que a página 162, para explorar, abre com uma capa de livro, né? E vem com o título Deixa que eu conto. E aí é uma capa, né, na qual você também consegue observar certas situações que te levam a imaginar, né, o porquê dessa capa. E aí vem a primeira questão, o teu primeiro questionamento para você responder. Observe o título do livro acima. Título, Deixa que eu conto. Sobre o que você acha que o livro trata? Sobre o que o livro vai falar, sobre o que o livro contém dentro dele. Então, a partir desse título, você vai fazer uma reflexão. O que será que eu vou encontrar num livro que tem esse título, certo? A segunda situação é, leia o verbete a seguir. Coletânea, substantivo feminino. Lembrando que nós temos aí, gênero, né? O gênero é feminino. E você tem aí conjunto de trechos seletos de diferentes obras. O que é seletos? Selecionados, né? Trecho, pequenos textos de diferentes obras, de diferentes autores, de diferentes escritos, diferentes, digamos assim, situações, certo? 2. Coleção de várias obras ou coisa. Coleção, né? Quando você começa a colecionar objetos, carrinhos, figurinhas, né? Quando você é um colecionador, então você também tem uma coletânea. Tem gente que coleciona lápis, carrinho, figurinha, certo? Então, mas aí eu vou voltar na palavra verbete. Lembrando para você que verbete lá no dicionário, quando você vai procurar o significado de uma palavra, ele te vem com verbetes. Por quê? Porque uma palavra ela pode ser encaixada em várias situações. Lembro muito bem quando nós começamos os nossos estudos, a gente falou da palavra manga. A palavra manga, ela vai adquirir, de acordo com o contexto, um outro sentido. Exemplo, a manga daquele vestido é comprida. A manga que eu comi estava deliciosa. Então, vocês viram aí, então lá no dicionário o verbete ele vai te especificar, manga, fruta, né? Manga, parte da vestimenta, né? De uma blusa, de uma roupa, né? Uma coisa assim. E aí agora ele te diz, agora você deve já saber o que é uma coletânea, então explique por que esse livro pode ser chamado dessa forma. Presta atenção também lá nos autores, tá, crianças? Aqui na página 163, o Gotinha de Saber, que vocês sabem, ele já vem te dando mais uma explicação sobre o que é coletânea, né? Aí ele fala que são vários autores distintos, né, com textos de vários autores distintos, mas lembrando também que pode ser uma coletânea do próprio autor, tá? Que ele vai ter vários textos que você vai ter no livro a coletânea de um autor também, certo? Ele está falando aí, deixa que eu conto, tá? A coletânea de autores distintos, tá? Então, mais lembrando que não é só... Esse aí sim são de autores distintos, mas a coletânea ela também pode ser de um único autor, certo? E aí ele vem com um pequeno texto, aí embaixo, A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade, tá? Publicado no livro Deixa que eu conto. Então esse aí é um pequeno conto que veio nesse livro, que é a história de um menino, né, que tem fama de mentiroso porque todo dia ele chega na casa dele com uma história diferente. E nisso ele vai passando por várias situações com a mãe dele. Até que chega o dia que a mãe não aguenta mais, leva ele no médico. E o médico faz um diagnóstico a respeito do que ele tem. E a partir daí você vai responder duas questõezinhas.
De acordo com o texto, qual é o problema de Paulo? Tá? Você vai aí, não estou pedindo para você responder no caderno, mas é uma forma de você praticar. Vocês sabem que oralidade é falar. Mas aí, como não tem, nós não estamos em sala para fazer um debate, você pode escrever a tua resposta aí no caderno, não tem problema, ok? Falar sobre qual é o problema do Paulo, segundo o texto, tá? De acordo com o texto, qual é o problema dele. E depois, quando ele vai ao médico, o médico ele faz um diagnóstico desse menino dizendo que o problema dele é um caso de poesia. E te pergunta, o que seria esse caso de poesia desse menino? Por que que o médico fala que o menino é um caso de poesia? Vocês não esqueçam, tá? Que o texto, né, ele é uma situação fictícia, certo? Então você tem que levar para esse lado aí, tá? E que essa linguagem aí não é típica de um médico, né? O médico não vai chegar lá uma pessoa falando, esse menino sofre de poemas agudos, de, como ele coloca aí, de caso de poesia, ok? Tudo bem, criança? Qualquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Leiam a biografia aí também de Carlos Drummond, uma pequena biografia, né? Você vê aí do Carlos Drummond de Andrade, desse magnífico escritor, tá? Da nossa literatura. Leiam aí, tá? Para se informar mais um pouco, tá ok? Façam e mandem para mim o que vocês conseguiram fazer.